Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do O Investidor em Consórcio. É isso mesmo, eu sou Júlio Rocha, o Investidor em Consórcio, e vou gravar mais um vídeo para vocês sobre geração 2000 não vai conseguir comprar um imóvel próprio. É isso mesmo que eu vou explicar aqui nesse vídeo, porque a geração 2000 não vai conseguir comprar a sua sonhada casa própria. E lembrando que casa própria já teve uma pesquisa e mostrou que o primeiro desejo de um brasileiro é ter sua casa própria, mas isso vai deixar de existir por causa da geração 2000. Para quem não me conhece, eu sou Júlio Rocha e eu viajo o mundo e gravo vídeo aqui para o canal O Investidor em Consórcio para ajudar e auxiliar você sobre consórcio, tá? Aqui nesse canal a gente fala coisas que a maioria das vendedoras de consórcio não fala, com medo de perder cliente. Aqui eu entrego para você de bandeja tudo o que eu sei sobre consórcio. São 15 anos trabalhando com consórcio, tá bom? Eu estou falando com vocês de um quarto de um hotel. Na verdade, aqui não é bem um hotel, é um apartamento em Campinas, São Paulo. Estive aqui em Campinas. Eu sou natural de Minas Gerais, mas eu cresci aqui em Campinas. Eu tenho família aqui em Campinas e meu irmão resolveu casar. Eu acho que é por isso que eu resolvi também gravar esse vídeo sobre geração 2000. Porque eu reencontrei no casamento do meu irmão todos os meus primos. E 90% dos meus primos, eu e meu irmão somos os filhos mais velhos, são geração 2000. E a conclusão que eu cheguei a geração 2000 não vai conseguir comprar o seu imóvel. Se você chegou aqui de paraquedas nesse canal, já chega dando um like e se inscreva nesse canal. Esse canal ainda não é monetizado, então eu não recebo nada em gravar conteúdo aqui para você. E nosso conteúdo tem 2 vídeos por semana e tem live de quinta-feira tomando vinho com o investidor, onde você pode fazer qualquer pergunta que eu te respondo ao vivo. Primeiro a gente precisa contar uma história, uma narração, como que funcionava antes. Eu sei que as pessoas não têm muita paciência para ver história, mas isso é um problema da geração 2000, tá? Então, provavelmente, a geração 2000 não vai ver esse vídeo, porque a geração 2000 é prematura. Ela não quer ter informação de histórias, de saber dos nossos antepassados, como que nossos bisavôs pensavam, nossos avós e nossos pais. Isso vai cada vez mais se perdendo. E por que eu cheguei na conclusão, então, que a geração 2000 não vai conseguir comprar casa? É por falta de cultura? É por falta de hierarquia de família? Também. Mas eu vou colocar 3 pontos fundamentais por que a geração 2000 não vai conseguir comprar a sua casa. Primeiro, a gente precisa lembrar, eu não sei de qual estado que você está vendo esse vídeo, tá? Mas eu vou falar um pouco do meu estado de Minas, e aí vocês deixem aqui no comentário se no seu estado também era assim. No estado de Minas, tá? Quem é de Minas vai confirmar aqui. Se você é de Minas, dá um salve aqui nos comentários, confirma as informações que eu vou passar. Lá no meu estado, 30 anos, 40 anos atrás, tá? Como que era dividido as famílias? As famílias eram divididas sobre quem tem mais posse. E que posse naquela época significava terra. Quem tem mais terra é a família poderosa. Então, família Mendes tem muita terra, família Siqueira, família Pimenta, são famílias, muita terra. Então, se a família tinha muita terra, ela tinha mais posse e ela é respeitada na sociedade. Então, o que media as pessoas, o que media o poder das pessoas era a quantidade de terra em patrimônio, por hectare, tá? Então, quem tinha mais hectare de terra era quem tinha mais posse. Inclusive, né, tem uma história na minha família, por exemplo, a família do meu pai tinha muita terra. Então, a família do meu pai tinha posse, tinha terra, então tinha poder. A família da minha mãe já não tinha tanta terra assim, já não tinha tanto poder assim. Então, a família do meu pai era uma família mais poderosa. Por ela ser uma família mais poderosa, minha mãe basicamente foi arranjada para casar com meu pai. Porque as famílias que tinham
posse de terra, tinha esse poder de escolher, dos seus filhos, escolher a esposa para casar. Imagina isso nos dias de hoje. Então isso 50 anos atrás, tá? 50, 40 anos atrás era assim que funcionava. Deixa aqui no comentário qual estado que você é, se era assim no seu estado ou se ainda continua assim no seu estado. Porque viajando pelo Brasil, conheço 27 estados, tem alguns estados no Brasil que ainda dá a impressão que ainda funciona mais ou menos assim, ainda tem coronelismo ainda. Eu acredito que tem alguns lugares ainda que pode ser assim. Coloca aqui da onde você é, qual estado que você é e se funciona assim ainda no seu estado, tá? Então vamos prosseguir então no próximo ponto. Esse era o primeiro ponto para entender se a família era poderosa. Posse de terra. Depois, além de ter posse de terra, você teria que ter uma fazenda que tinha agricultura, café, tá? Na minha região é muito cafeeira. Então, quem tem mais pé de café plantado? Isso também é o que mandava em relação na minha região. Então, isso eu acredito que cada lugar do Brasil, cada estado do Brasil teria alguma coisa que muda nesse sentido, né? Na região de Minas, onde eu moro, seria café. Isso. Há 30 anos, 40 anos atrás. Em algumas regiões talvez seja soja, outras seja eucalipto. Hoje, por exemplo, lá na minha região é eucalipto. Então, com certeza isso muda de região para região. Mas quem tinha mais pé de café tinha poder. Só que não é só ter pé de café para ter poder. Se você tinha pé de café, então você tinha caminhão, você tinha trator. Então, as fazendas da minha região mediam o poder. Quem tinha mais poder é quem tinha mais caminhão, quem tinha mais trator. Porque as fazendas que tinham caminhão, que tinha trator, para elas era mais fácil conseguir pessoas para trabalhar. Porque conseguia, com seus próprios caminhões, com seus próprios trator, levar os camaradas para aquelas fazendas. Então, esse é o segundo ponto. Tinha que ter bastante café, pé de café e tinha que ter muito caminhão. Era assim que era 20, 30 anos, 40 anos atrás. Então eu falei duas coisas aqui. Primeiro, tinha que ter terra, depois essa terra tinha que transformar em dinheiro. Mostrar o dinheiro era ter pé de café e ter caminhão. Então as fazendas que tinham mais caminhão eram as famílias respeitadas naquela região, as famílias que basicamente mandavam na cidade em tudo, e normalmente os comércios daquela cidade eram dessas famílias porque tinha mais caminhão, que dava mais emprego para as pessoas. Então essas pessoas eram respeitadas. Por quê? Porque elas davam mais emprego para as pessoas, então elas eram respeitadas. Tá? Então eram os verdadeiros coronéis daquelas regiões, isso lá em Minas, tá bom? As fazendas foram cada vez mais modernizando e a gente foi entrando no mundo globalista, né? Aonde as pessoas da minha região tiveram a liberdade de sair da roça para ir para a cidade. Para ir para a cidade para fazer o quê? Lá na minha região, por exemplo, as pessoas saíam da cidade para poder cortar cana, tá? Trabalhar em fazendas fora do seu estado. Então começou a surgir um novo meio de mostrar poder nas comunidades, nos interiores de Minas. Qual que seria o novo meio de mostrar poder? Mostrar bem, carro, tá? Então começou, se você tem um carro, você tem mais poder. Se você tem moto, carro e caminhonete. E aí assim, começou a espalhar isso, né? Então isso espalhou para o Brasil inteiro, né? Então o carro, só de você ter um carro você é respeitado, só de você ter uma moto você é respeitado. Na minha região, antes do carro, tem uma coisa que chamava ouro, né? Então mesmo você não tendo um carro, mas você está no seu burrinho, no seu cavalo, e você tivesse muito ouro no corpo, você também era respeitado. Então antes mesmo do carro, você ter muito ouro era muito respeitado. E logo em seguida veio a questão do carro. E aí o carro já veio junto com a casa, né? O sonho da casa própria. Por que o sonho do carro e a casa veio junto como dois produtos e fez com que isso permaneça até hoje, duas coisas que o brasileiro quer? Vou explicar isso para você voltando lá nas fazendas. Essas fazendas, tá? Que tinha muito poder, tá? As pessoas que trabalhavam nessa fazenda não tinham casa própria. Por quê? Morava nas casas
da própria fazenda. A fazenda tinha várias casas e você trabalhava na fazenda e morava emprestado na casa dessa fazenda. Então logo você não tinha necessidade de ter sua casa própria. Então a gente saiu da onde quem tinha terra tinha poder, quem transformou sua terra em uma fazenda com muito café, tinha muito caminhão, automaticamente essa fazenda também tinha uma colônia aonde tinha várias casas. Então você trabalhava ali, ganhava dinheiro e você não saía da fazenda. Por quê? Porque você tinha uma casa ali que você morava da própria fazenda. Só que quando começou a ficar um mundo mais globalista, as pessoas começaram a sair da região para outros estados a trabalhar e trazer dinheiro, voltou o sonho da casa própria, junto com o poder de ter carro. Então, aí que chegou a minha geração, né, um pouco antes, na verdade. Aí eu acredito que na zona urbana, o sonho da casa própria e o carro, isto foi bem antes do que na rural, tá? Então, 90% da população brasileira tem um sonho de comprar uma casa, de comprar um carro, ainda continua sendo. Mas qual é esses 90%? É a geração 70, 80, 90. Agora, a geração 2000 não vai conseguir comprar mais imóvel. Será que isso é culpa dessa geração de não querer comprar mais casa? Ou de não conseguir comprar mais casa? Não, pessoal, não é culpa dessa geração. É culpa do sistema que foi gerando todo esse percurso, tá? Primeiro ponto que a gente precisa analisar é trabalhos formais, tá? Antes você trabalhava para uma fazenda, era um trabalho informal, mas você tinha um salário ali. E depois veio a era da industrialização, das empresas, né? Das montadoras. Então você tinha um trabalho ali e você estava garantido, né, naquele trabalho. Então você tinha crédito no mercado para poder fazer um financiamento. E aí é onde que veio o financiamento da Caixa, tá? Se eu não me engano, 80% dos imóveis é feito através da Caixa. Então, para se financiar pela Caixa, você não precisa ter uma renda, mas você precisa ter um trabalho formal. Aí você tem o subsídio do governo e você consegue fazer esse financiamento. E a outra forma de você comprar esse imóvel usando o dinheiro do banco é fazer um financiamento normal sem subsídio, né? Que seria já os imóveis que não entram em subsídio. Só que aí já é mais para a classe média, né? E aí entra a grande questão, tá? Por quê? Imagina que você seja da geração 2000 e você está na classe média. Você não vai ter recurso para comprar um imóvel. Por quê? Porque tanto na classe baixa, tanto na classe média, não tem trabalho formal. Ganha dinheiro, mas não tem trabalho formal. Com as profissões do futuro, que já é presente, são trabalhos informais. Esses trabalhos informais você não consegue fazer financiamento em banco. Essa é a grande realidade. Exemplo, canal no YouTube é uma profissão hoje. Você ter um canal no YouTube é uma profissão. Com um canal no YouTube você não consegue comprovar renda, tá? E fazer um financiamento do imóvel de classe média, tá? Mesmo você tendo condição, tá? Mesmo você tendo condição, você não consegue fazer esse financiamento. Então isso é um dos motivos. Linha de crédito nos bancos. Cada vez mais está difícil para conseguir linha de crédito no banco. Então esse é um fenômeno que está acontecendo por qual motivo que a geração 2000 não vai conseguir comprar o seu imóvel, tá? Por causa de linha de crédito. Cada vez mais está mais difícil de você conseguir aprovar uma linha de crédito por causa dos trabalhos informais que hoje tem. Segundo ponto a ser analisado nesse fenômeno, que a geração 2000 não vai conseguir comprar mais um imóvel. O segundo ponto é, a geração 2000, ela está muito preocupada com outras coisas que englobem a sua vida do que uma própria moradia. Quais coisas são? De viajar, né? De ter a liberdade de poder mudar de cidade sempre. Essas liberdades, né, de viajar, ter um bom carro, a liberdade de poder mudar de cidade, faz com que essa geração perde o interesse, tá,
de comprar uma casa também. Ah, outra coisa, a liberdade de sair da casa dos pais. Isso é muito importante. Na minha época, as pessoas não saíam da casa dos pais. Hoje, a geração 2000 sai da casa dos pais e vai pagar aluguel. Como vai pagar aluguel, já desde cedo, também não sobra recurso para fazer financiamento. E aqueles que moram com os pais, né, que não saem da casa dos pais, também são pessoas que não estão preocupadas em ter tua casa própria, tá? Não está nem aí para patrimônio, não está nem aí, quer viver hoje, tá? Hoje é o quê? É as festinhas, hoje é as viagens, é a ostentação, é o melhor telefone. Então, essa geração 2000 está preocupada com o quê? O mês que vem, qual festival que vai ter? Não importa se é 1.000, 2.000 ingressos para o próximo festival. Essa geração está preocupada com isso, tá? Então, essa é a preocupação maior da geração. Até porque essa geração nem pensa em casar. Só de você não pensar em casar, já dá a entender que também você não se programa em ter sua própria moradia. E outro fenômeno que está acontecendo com a geração 2000, a geração 2000 não está pensando em constituir família, ter filho, tá? Nós estamos numa geração que não quer ter filho. As mulheres não querem ter filhos. E os homens também não querem assumir compromisso. Mas por quê? Volto a dizer, tecnologia. Agora, o que causou tudo isso? O que causou tudo isso, primeiro ponto para os homens, sexo falso causou o desinteresse de constituir família e automaticamente, se você não quer família, você também não quer casa. Então, ponto. Para homem, sexo fácil. E o que trouxe sexo fácil para o homem? A internet. Se você se veste como um personagem na internet e se passa como uma pessoa que tem a liberdade geográfica para poder viajar e você tem essa liberdade, se mostra que você tem essa condição, então você tem sexo fácil. Se você tem sexo fácil, você não vai assumir compromisso com uma mulher, então você não vai ter família, então você não se preocupa em comprar casa, tá? Então mesmo você tendo condição, mesmo você tendo crédito para poder comprar, você não vai comprar. Por que você não vai comprar? Porque você prefere alugar. Porque alugando você pode mudar sempre de cidade, de estado ou de país. Você tem essa liberdade geográfica. E as profissões do futuro, que é as profissões de agora, te dá essa liberdade de você trabalhar da onde você estiver, então você não tem mais aquele compromisso, eu tenho que comprar minha casa aqui, porque meu serviço é naquela empresa, eu tenho que ir para a empresa, voltar, aqui é a minha casa. Não, hoje acabou. A maioria das pessoas trabalha como home office, né? Trabalha a partir de casa, tá? Tantos homens, tantas mulheres, então tem a liberdade de morar de aluguel em qualquer lugar. Então isso fica muito mais prático. E quando você mora de aluguel, você é livre de pagar IPTU, você é livre de pagar água, você é livre de pagar luz, você é livre de pagar internet naquilo ali, condomínio. Então, isso fica tudo mais prático para uma pessoa que é solteira. E aí, esses aluguéis são como? Esses aluguéis são como esse apartamento que eu estou aqui, um apartamento compacto, tá? Por quê? Não precisa de um apartamento grande com cozinha, porque também há os aplicativos do iFood. Então, tudo hoje favorece para que a geração de 2000 não se preocupa em comprar a tua casa. Por quê? Porque o homem solteiro pode morar em um apartamento, não precisa cozinhar, chama o iFood, chama a camaleira, arruma a casa e tua casa está sempre impecável e ali você pode ter uma adega de vinho ali, pode trazer uma convidada, pode ter a vida incrível. Sem trabalho, sem estresse, sem nada. Certo? E a hora que você cansou daquele apartamento, você aluga outro em outro estado e vive uma vida tranquila. Isso não era possível antigamente. Antigamente você precisava ter raiz. As pessoas hoje não têm raiz, nem os homens e nem as mulheres. A mulher, o objetivo da mulher, geração 2000, não ter casa, não se preocupar em ter casa, é exatamente isso. Não quero ter filha, quero ser livre, quero viver a minha vida, eu sou dona de mim, preocupo com o meu trabalho, não estou preocupada em ser mãe de família, então também não tenho interesse em ter um marido que tenha casa. Então, antigamente, se ele tivesse a sua própria casa, isso favorecia ele para arrumar uma esposa. Hoje não mais.
O homem que é livre, o homem que é nômade digital, o homem que tem esse espírito de liberdade geográfica, um trabalho remoto, é muito mais atraente para uma mulher do que o homem que tem o seu próprio apartamento e vive naquele mundo de trabalho em casa. Já que isso não é atraente mais para as mulheres, então os homens também optaram para não comprar casa. Então, eu acredito, tá? Deixa a opinião de vocês aqui, com todos esses relatos que eu pus aqui, a geração 2000 não vai comprar apartamento, tá? Então não vai comprar apartamento por quê? Primeiro, difícil crédito, porque os trabalhos estão informais, então não consegue a comprovação de renda. Segundo, qual que é o objetivo para poder comprar um imóvel? Família. Então, as pessoas não estão mais preparadas, não estão querendo mais família, então se programando para família. Um homem comprava uma casa porque se ele comprasse uma casa, ele era bem-vindo com a esposa e a mulher. Isso sugeria interesse, então isso não precisa mais, tá? Então não precisa. Se você tem uma liberdade, atrai muito mais do que você ter um apartamento. Quarta coisa é exatamente isso. As pessoas hoje querem essa liberdade, tá? E as pessoas que desejam comprar casa, mas sai da casa dos pais muito cedo e vai morar de aluguel, não vai sobrar dinheiro, tá? Condição para conseguir fazer um financiamento de uma casa, tá? Porque já tem o aluguel, já tem o custo de vida, já tem as viagens, já tem todo o itinerário e não vai conseguir fazer um financiamento de casa. Até porque também o imóvel próprio está muito caro. A maneira de se comprar um imóvel está muito caro. A gente está na era dos apartamentos compactos para poder facilitar mais a compra, mas mesmo assim é muito caro. E as pessoas não estão preparadas para fazer planejamento de 30 anos da casa própria. As pessoas querem algo de imediato. Então, esse é meu argumento. Deixa a opinião de vocês aqui. Por que a geração 2000, se eu esqueci de falar alguma coisa, por que a geração 2000 não vai comprar um imóvel próprio? Eu sou Júlio Rocha, o investidor em consórcio. Se você gostou desse vídeo, manda esse vídeo para um amigo da geração 2000 para ver o que ele acha sobre esses tópicos aqui. Se eu esqueci algum, coloca aqui nos comentários. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.